Bom, galerinha, eu vou dar início então. Primeiramente, já vou pedir perdão para vocês, porque eu nunca fiz isso, nunca fiz esse resumão, principalmente em live. Então, se eu gaguejar, se eu errar, por favor, me perdoem. Já adianto para vocês também que não deu tempo de preparar todos os slides, então eu estou só pegando os slides que eu já dei aula e vou passar por cima deles, dando uma revisão de tudo. Perdão por isso também, acontece. Então, física ótica, professor Cenoura, vou dar a introdução desde o nosso início até a nossa última aula. No começo de tudo, a primeira coisa que a gente viu foi a introdução, o básico, os conceitos iniciais. E aí, a primeira coisa que a gente aprendeu é por que a gente consegue enxergar as coisas, da onde a gente consegue, da onde os nossos olhos olham para um negócio e vê aquele negócio ali e fala, nossa, mas por que eu consigo enxergar aquilo? E foi isso que a gente aprendeu na nossa primeira aula. O que acontece é que a gente vai ter um objeto, a luz bate no objeto, reflete no objeto e vem para os nossos olhos. E assim a gente consegue enxergar as coisas. Foi basicamente isso que a gente aprendeu na primeira aula, com os conceitos a mais. A gente viu o conceito de luz primária e luz secundária, onde a luz primária é aquela que a gente consegue enxergar os objetos que emitem a luz, por exemplo, uma vela acesa, o sol, um isqueiro aceso, são objetos que têm luz própria, eles mesmos emitem a luz, e os objetos secundários são todos os outros objetos que a gente enxerga, que nada mais são do que objetos que refletem a luz. Então, por exemplo, se eu vou ter um isqueiro que vai estar emitindo luz, essa luz vai bater numa garrafa, por exemplo, e eu vou enxergar essa garrafa. O isqueiro aceso é o meu objeto de luz primária e a garrafa é o meu objeto de luz secundária, porque a luz bate nela e reflete para os meus olhos. Beleza, galerinha? Aqui atrás, deixa eu ver se eu pulei alguma coisa importante. Não, aqui eu só estava explicando o conceito fundamental da luz, que é uma onda eletromagnética, ou seja, é uma onda de energia que vai percorrer qualquer meio, a velocidade da luz e o que é um ano-luz. Aqui são apenas conceitos básicos, não caem no vestibular, mas é bom vocês terem a ideia para conseguir resolver as outras questões. Os meios de propagação, esses então também são extremamente importantes. Os meios de propagação, eles vão desde meios transparentes, onde a luz passa tranquilamente por eles, até meios opacos, onde a luz não tem condição nenhuma de passar por eles. Por exemplo, uma parede. A parede é um meio opaco e o ar, por exemplo, é um meio transparente. A luz passa tranquilamente por esses meios. Um um vidro, por exemplo. Um vidro, quando a luz passa pelo vidro, ela sofre a refração. Não sei se vocês lembram, e por isso a gente pode considerar o vidro, por exemplo, um meio translúcido, porque a luz já não atravessa ele com tanta facilidade. Beleza, pessoal? São os três tipos de meios que a gente tem. Também é bom ter na cabeça. Aqui a gente tem os exemplos, né? Um meio transparente, um meio translúcido e um meio opaco. E a gente tem os princípios da ótica geométrica. Esse aqui é o principal que a gente aprendeu na nossa primeira aula. Esse aqui sim, vocês precisam ter na cabeça os três princípios da ótica geométrica, que isso sim cai diretamente no vestibular. Os princípios da ótica geométrica, o primeiro princípio da propagação retilínea, que nos diz que a luz ela só vai se propagar no espaço em linha reta, ou seja, a luz sempre vai reto. A luz nunca vai fazer uma curva a não ser que ela sofra refração. A luz sempre se propaga de maneira reta. É o primeiro princípio. O segundo princípio é o princípio da independência dos raios luminosos. Ou seja, se você tiver dois raios de luz se cruzando, um não interfere no outro. Se um estiver indo para a esquerda, o outro estiver indo para a direita, o que estava indo para a esquerda, que no caso é a minha direita, vai continuar indo para a esquerda, e o que estava indo para a direita vai continuar indo para a direita. Beleza, pessoal? E o princípio da reversibilidade, ou seja, se eu tenho um raio de luz indo da direita para a esquerda, eu também posso representar o mesmo raio de luz indo da esquerda para a direita. Se o raio de luz vai por um caminho, ele também consegue voltar pelo mesmo caminho. Seria basicamente isso o princípio da reversibilidade. Alguma dúvida, pessoal, sobre essa primeira aula? Estou indo muito rápido, está tranquilo? O que vocês acham? Deixa eu indo voltar para o Meet aqui.
Se tiver tudo certo, dá um ok aqui para mim, de boa, para mim tranquilo, tá bom. Beleza, pessoal. A primeira aula, coisa tranquila, realmente só os conceitos iniciais. Já na nossa segunda aula, a gente partiu para a câmara escura, também importante para o vestibular, costuma cair no vestibular. A câmara escura, pessoal, ela também é importante para a gente entender a ótica da visão. Na nossa última aula que a gente teve, o nosso olho se comporta exatamente igual a uma câmera escura, só que aí a gente vai ter o cristalino com uma lente variável, mas o conceito é o mesmo. Bom, na nossa câmera escura, a primeira coisa que a gente viu é o que são feixes de luz, para eu conseguir desenhar as linhas para vocês conseguirem entender o que está acontecendo. Os feixes de luz, galera, nada mais são do que a representação da luz. Seria os raios de luz, na verdade, né? E aí a gente vai ter os feixes de luz cônico-divergente, que é quando eles estão chegando em um ponto, convergente, convergem para um ponto. Nós vamos ter os feixes de luz cônicos divergentes, que é quando eles partem de um ponto, e vamos ter os raios de luz paralelos, que seriam os raios de luz cilíndricos. Seriam raios infinitos paralelos. Beleza, galera? Esse aqui, ó, desse aqui significa um raio de luz e o conjunto de todos eles é o feixe de luz. Beleza, pessoal? E aí nós partimos para a câmara escura. Eu lembro que antes de explicar a câmara escura, eu expliquei para vocês como que era possível a gente ter a luz de um objeto entrando na câmara escura. Como é possível? Aqui a gente vai ter o nosso querido Sol, a maneira que eu expliquei. O Sol é a nossa fonte de luz primária. Por quê? Porque ele emite luz própria. E aqui a gente vai ter um objeto, obviamente uma cenoura, e ele vai ser o nosso objeto de luz secundária. Por quê? Porque ela reflete luz, ela não emite luz. Ou seja, o nosso Sol emite luz para a cenoura e a cenoura reflete essa luz. E é assim que a gente consegue enxergar os objetos e é assim que os raios de luz da cenoura conseguem entrar na câmara escura. Aqui atrás eu expliquei o conceito básico de uma câmara escura, que nada mais é do que uma caixa fechada assim, todas as paredes fechadas, lacradas, com o interior oco. Em uma dessas paredes eu vou fazer um pequeno furo, bem pequeno, que é onde vai passar a luz. A câmera escura, ela foi usada por Newton. Não vou lembrar. Mas a câmera escura, ela foi usada por um dos grandes físicos para comprovar o princípio da propagação retilínea da luz e também ela foi a base para as câmeras fotográficas que a gente tem hoje em dia. E como ela funciona? Aqui a gente tem um objeto, como eu expliquei para vocês. Os raios de luz que saem desse objeto, eles são a reflexão de alguma fonte de luz que está iluminando esse objeto. A cenoura não está emitindo luz. Esses raios de luz são a reflexão dos raios de luz que batem na cenoura. Beleza? Ficou complicado? Deu para entender? Então a gente vai ter os raios de luz batem na cenoura e são refletidos para dentro da câmara escura. Então a gente vai ter um objeto e uma imagem formada por esse objeto, devido a esses raios de luz que partem para dentro da câmera. Esse objeto vai ter uma altura e vai ter uma distância até a câmera. E a nossa imagem também vai ter uma altura e uma distância até a câmera. Então a gente vai ter um Hzão, um Dzão, um Dzinho e um Hzinho. Eu vou ter, olha só, um triângulo formado pelo objeto e um triângulo formado pela imagem. Então, câmara escura no vestibular nada mais é do que semelhança de triângulos, pessoal. Vou ter dois triângulos, o Hzão, Dzão, Hzinho e o Dzinho, e pela semelhança de triângulos, eu vou ter que o Hzão dividido pelo Dzão é igual a Hzinho dividido pelo Dzinho. Aqui é onde eu tinha a minha cenoura objeto, e aqui é onde eu tinha a minha cenoura imagem. Aqui eu dei um exemplo de exercício para vocês. Não vou resolver de novo, porque senão a gente perderia tempo e vocês prefeririam uma aula de revisão. Ah, vou resolver, quer saber? Aqui a gente tinha, ó, aqui a gente tem a câmera escura,
Aqui a gente tem o pequeno buraquinho da câmara escura, e aqui é onde a gente teria nosso objeto, a distância do objeto, a distância da imagem e a altura da imagem. Vamos ler o exercício então. No mundo artístico, as antigas câmaras escuras voltaram à moda. Uma câmara escura é uma caixa fechada de paredes opacas que possui um orifício em uma de suas faces. Isso aqui é só enrolação, galera. Na face oposta do orifício fica preso um filme fotográfico, onde se formam as imagens dos objetos localizados da caixa, como mostra a figura. Enrolação. Começou a parte importante. Suponha que o objeto de 3 metros está aqui, de altura, e esteja a uma distância de 5 metros do orifício, está aqui, e que a distância entre as suas faces seja de 6 centímetros, está aqui. Então, é a parte importante do exercício. Todo esse resto aqui você não precisava ter lido. Era só isso aqui que você precisava ter focado. Calcule a altura H da imagem. Bom, a gente tinha, então... Eu vou ter que abrir o Paint aqui para fazer isso para vocês. Eu formatei o Facebook, estou sem meu sketchbook. Ele não deu para gente que o Hzão era igual a 3 metros. 3 metros. Perdão, a letra. Deu para gente que o nosso Dzão era 5 metros. Dzão igual a 5 metros. E ele deu para gente que a distância entre as faces era de 6 centímetros. Ou seja, o nosso Dzinho era igual de 6 centímetros. E segundo a fórmula, eu vou ter que o Hzão sobre o Dzão é igual ao Hzinho sobre o Dzinho. Ou seja, pessoal, eu vou ter que 3 metros dividido por 5 metros vai ser igual ao meu Hzinho, que é o que eu quero saber, dividido por 6 centímetros. Aqui, galera, ó, tem o metro dividido por metro. Então, eu posso cortar metro com metro. Então, vou ter que 3 dividido por 5 é igual a Hzinho sobre 6 centímetros. Vou fazer multiplicação em cruz, ou seja, vou passar o 6 multiplicando, e aí eu vou ter que o meu Hzinho vai ser 6 centímetros multiplicado por 3, e isso aqui dividido por 5. Isso aqui é um H. 6 vezes 3 dividido por 5, galera. 6 vezes 3, 18. 18 por 5. 18 por 5. Nossa. 18 por 5. 3,6. 3,6. Metro, eu cortei com metro. Ou seja, tudo que sobrou no exercício foi centímetros. Então, vou ter uma alturazinha da imagem de 3,6 centímetros. Beleza, pessoal? Câmara escura extremamente básica. É só aplicar a fórmula Hzão, Dzão, Hzinho, Dzinho. É tranquilo. Depois nós vimos os fenômenos ópticos, a sombra e a penumbra. O que são? São fenômenos ópticos que ocorrem devido às consequências de correr luz. É conceito. Passei o conceito para vocês. O mais importante. Expliquei o que eram as fontes de luz pontiforme, as fontes de luz extensa. Por quê? Porque a fonte de luz pontiforme, ela só vai emitir um raio de luz. Ou seja, ela pode ser escondida. E as fontes de luz extensas são aquelas fontes de luz extremamente grandes, infinitas, que já dá mais um pouquinho de trampo para elas serem totalmente escondidas. Então, uma fonte de luz pontiforme, por exemplo, uma vela, que é pequena. Uma fonte de luz extensa, por exemplo, o Sol. Beleza, pessoal? Sombra e penumbra, os conceitos básicos. A sombra, uma região onde há ausência de luz. Penumbra, uma região parcialmente iluminada, ou seja, que não chega os raios de luz diretamente, mas chega, por exemplo, um reflexo de luz. Aqui, por exemplo, eu tenho uma fonte de luz extensa. Por que extensa? Porque é o tamanho do meu objeto, é o tamanho da minha fonte de luz. Ela não chega a ser tão pequena a ponto de poder ser considerada um ponto. Então, ela é uma fonte de luz
extensa. Essa fonte de luz, raio de luz direto, ó. Lado com o mesmo lado, lado com o mesmo lado. Esse meiozinho aqui, ele é chamado de sombra. Lado de cima com o lado de baixo, ou seja, lado com o lado oposto, é o meu pai, galera. Lado de cima com o lado de baixo, a gente vai ter uma região de penumbra. Lado de baixo com o lado de cima, a gente vai ter uma região de penumbra. Então, fonte extensa, o objeto no caminho. Lado com lado, sombra. Lado com lado oposto, vou ter a formação da região de penumbra. Por quê? Nessa região aqui, chega a luz, mas não tanta luz quanto as outras regiões que esse holofote ilumina. Por isso ela é chamada de penumbra, galera. Sombra, penumbra, vamos partir então para os eclipses. Os eclipses, a gente tem dois tipos, o eclipse solar e o eclipse lunar. É basicamente a mesma coisa, só que em um o Sol some, no outro a Lua some, obviamente. O eclipse solar. No eclipse solar, eu vou ter a Lua no caminho entre a Terra e o Sol, e por isso a gente não consegue enxergar o Sol, porque a gente vai ter uma Lua na frente. E esse eclipse ele pode ser total, parcial ou anular. Tranquilo, galera? Fenômenos ópticos é uma coisa que os eclipses é uma coisa que pode ou não cair no vestibular. Ou seja, não é algo que cai com tanta frequência, mas é algo que, se cair, é um diferencial. Ou seja, parte da galera vai acertar e quem acertar vai sair na vantagem. O eclipse solar, então. O eclipse total. O eclipse total, galera, nada mais é do que a região de sombra. Onde estiver a sombra, vai ser onde vai estar o eclipse total. Na região de penumbra, é a região do eclipse parcial. Então, lado com lado, sombra, eclipse total. Lado com lado oposto, penumbra, eclipse parcial. Ah, professor, e o eclipse anular? Eu sei que aqui eu coloquei uma imagem explicando. Aqui a gente tem um eclipse total, em que o Sol é totalmente encoberto. E aqui a gente tem um eclipse parcial, em que o Sol é parcialmente encoberto. Aqui a gente tinha uma região de sombra, e aqui a gente, nada mais é do que está acontecendo uma penumbra. Beleza, galera? E o eclipse anular, professor? O eclipse anular é quando os raios de luz do Sol vão bater na Lua, vão se juntar, e depois que eles se juntam, eles batem na Terra. Olha como estava antes. Antes, eles batiam, os raios de luz do Sol batiam na Lua e batiam diretamente na Terra. No eclipse anular, eles vão bater na Lua, vão se juntar, inverter, e aí eles vão bater na Terra. E esse aqui forma um eclipse anular. O que é o eclipse anular? É dessa forma aqui, galera. Um dia eu sonho em ver um negócio desse ainda, deve ser muito bonito. Mas é assim que se forma um eclipse anular. Outra coisa que eu passei para vocês, o eclipse lunar. O eclipse lunar, galera, é quando a Terra está entre o Sol e a Lua. E como a Terra está bloqueando os raios de luz de chegar na Lua, a gente não enxerga a Lua. Dessa maneira aqui. Ah, sim, perdão. E no eclipse lunar, a gente também tem um eclipse lunar total e um eclipse lunar penumbral. O eclipse lunar penumbral é quando os raios de luz do Sol batem na Terra e a Lua vai estar na região de penumbra. Lado com lado oposto, penumbra, e a Lua vai estar exatamente nessa região de penumbra. Já o eclipse total é quando a Lua está exatamente dentro da sombra. Quando a Lua está dentro da sombra, a gente vai ter um eclipse total. E a gente também tem um eclipse parcial, que é quando a Lua está entre os dois caminhos. Ela está metade dentro da sombra, metade dentro da penumbra. E aí a gente vai ter um eclipse parcial. Beleza, galera? Eclipse total, eclipse parcial, eclipse penumbral. Para a Lua. Para o Sol, eclipse total, eclipse parcial e eclipse anular. Eclipse total do Sol. Eclipse total do Sol. A Lua
Eclipse total do Sol. A região de sombra da Lua está batendo diretamente na Terra. Eclipse parcial. A região de penumbra, devido à Lua estar no meio do caminho, bate na Terra. Eclipse anular. A Lua está tão longe da Terra que os raios de luz do Sol batem na Lua, cruzam e batem na Terra. E aí a gente vai ter um eclipse anular. Num eclipse lunar, eclipse penumbral, a Lua vai estar na região de penumbra formada pela Terra. Eclipse parcial, a Lua vai estar entre a sombra e a penumbra formada pela Terra. E o eclipse total, a Lua vai estar exatamente na sombra formada pela Terra. Fases da Lua. Fases da Lua, coisa simples, galera. Lua nova, minguante, cheia, crescente. Lua nova é quando a gente não enxerga nada da Lua. Por que a gente não enxerga nada da Lua? Porque não tem luz batendo nessa região da Lua para a gente conseguir enxergar ela. Ou seja, não tem luz nenhuma que bate na Lua e reflete na Terra. Por isso ela é a Lua nova, uma Lua escura. A Lua minguante, ela vai estar entre a nova e a cheia. Lua cheia, a gente enxerga o total da Lua. Por quê? Porque os raios de luz batem na Lua e refletem para a Terra. E a Lua crescente, ela vai estar entre a Lua cheia e a Lua nova. Detalhe importante, que também costuma cair no vestibular. O eclipse lunar só pode acontecer em Lua cheia. Por quê, pessoal? Porque a Terra vai estar entre a Lua e o Sol, bloqueando os raios de luz de baterem na Lua. O eclipse solar só pode acontecer em Lua nova. Por quê, galera? Porque a Lua vai estar entre o Sol e a Terra, bloqueando os raios do Sol de baterem na Terra. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa segunda aula. E eu já estou ficando cansado. Não é cansado, é que é realmente muito conteúdo para se passar assim tudo de uma vez. Mas como eu acredito que vocês já deram uma olhada nisso e é só revisão, eu acho pelo menos, acredito que está tranquilo. Alguma dúvida nessa segunda parte, pessoal? Na parte de eclipses, na parte dos fenômenos ópticos, os raios de luz, a fonte de luz pontiforme, câmara escura, tudo tranquilo nisso aí? Sem dúvidas? Então, belezinha. Bender, você tá aí? Eu acho que não. Bora dar continuidade. Você tá aí, você tá aí, você tá aí? Tá curtindo a aula, cara? Muito boa, muito boa. Pô, de boa? Foi o que eu já vi até agora. Entendi. Vou partir então, galera, para nossa terceira aula. Eu acho que hoje, 3h30 agora, já foram uns 25 minutos de aula. Eu acho que eu vou dar até as 4. Vamos ver até onde a gente chega até as 4. E aí eu combino com vocês um outro horário para a gente continuar. Porque eu acho que senão vai ficar muito maçante, muito conteúdo, e aí vai ficar chato para mim e para vocês, tá ligado? E eu acho que não vai adiantar nada a revisão, porque vocês vão estar mortos. Pode ser assim? Fechou desse jeito? Tudo bem? Então, aula 3, reflexão e refração. Delicinha de aula. Uma das minhas aulas preferidas. Reflexão e refração. Reflexão e refração, galera, são fenômenos que acontecem devido à propagação retilínea da luz. Como assim, professor? Bom, a reflexão, por exemplo, é quando os raios de luz vão bater em alguma superfície reflexiva e vão ser refletidos. AVA. Por exemplo, pessoal, aqui eu tenho um laser. Esse laser está emitindo um raio de luz, batendo em um espelho, por exemplo, e sendo refletido. Só que aí nós temos as propriedades da reflexão. E aí vem o que cai no vestibular sobre reflexão. Quais são as propriedades da reflexão? Bom, na reflexão eu vou ter um chamado raio incidente, que é esse raio de luz que bate na superfície. O raio incidente, que é o raio de luz que sai da fonte até
a superfície reflexiva. Esse raio de luz ele é chamado de raio incidente. E eu vou ter o raio refletido, que obviamente é o raio que é refletido, ou seja, é o raio que sai da superfície reflexiva até o infinito. O raio incidente vai formar um ângulo com a reta normal. O que é a reta normal, professor? A reta normal ela é a reta perpendicular à superfície reflexiva, ou seja, é uma reta que faz 90 graus com a superfície reflexiva. E esse raio refletido, ele também vai ter um ângulo de reflexão com a reta normal. Então, a gente tem o raio incidente com o seu ângulo incidente e o raio refletido com o seu ângulo de reflexão. O detalhe importante é que esses ângulos, eles são em relação à reta normal. Não me coloca o ângulo aqui, ó. Pelo amor de Deus. O ângulo é sempre entre o raio e a reta normal. Beleza, galera? Eu falo nunca façam isso porque eu já fiz isso e perdi uma questão de graça. Eu coloquei o ângulo no lado errado. Então fiquem espertos. As leis da reflexão. Primeira lei, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então aqui, por exemplo, o meu ângulo de incidência é exatamente igual ao meu ângulo de reflexão. Lei básica da reflexão. E a nossa segunda lei, o raio de luz incidente, o refletido e a reta normal são sempre coplanares. Coplanares pode ficar estranho para vocês, galera, mas ele está me dizendo basicamente que se eu tiver um raio de luz chegando aqui, ele vai bater e vai refletir nesse mesmo plano. Ou seja, se eu tiver um raio de luz batendo aqui, ele nunca vai fazer isso aqui. Sofrer curvas saindo do plano de onde ele está. Ele sempre vai bater e refletir no mesmo plano. Beleza, galera? Exemplo. Aqui eu tenho um raio de luz incidente com 30 graus. E provavelmente vai me perguntar qual é o meu ângulo de reflexão. Qual é o valor do ângulo de reflexão em relação à superfície. Aqui está a pegadinha. O valor do ângulo de reflexão em relação à superfície. O nosso ângulo de reflexão em relação à reta normal é igual ao ângulo de incidência. Ou seja, esse ângulozinho aqui é 30 graus. Mas 30 graus é a resposta? Não, galera. Porque ele me pergunta o ângulo de reflexão em relação à superfície. Ou seja, ele quer esse ângulozinho aqui, ó. E esse ângulozinho, se aqui tem 90 graus, vai ser 90 graus menos 30 graus, que é 60 graus. Beleza, pessoal? Então, fiquem espertos com isso também. Quer ver? A gente vai ter um ângulo de 60 graus. Exatamente. Por quê? Porque ele me pede um ângulo em relação à superfície e não um ângulo em relação à reta normal. Fiquem espertos. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão em relação à reta normal. Dando continuidade, a reflexão ela pode ser, galera, especular, quando os raios de luz são todos paralelos e a gente tem uma superfície uniforme, ou eles podem ser difusa, quando a superfície ela não é uniforme. Devido a essa não uniformidade, os raios de luz batem e são refletidos para diversas direções. Só que, mesmo assim, eles obedecem à primeira lei da reflexão. Então, por exemplo, esse primeiro raio de luz aqui, ele bate e é refletido. Se a gente traçar uma reta normal aqui, o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. Nesse raio de luz aqui, por exemplo, nesse terceiro raio de luz, se a gente traçar uma reta normal aqui, o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. Só que no feixe de luz como um todo, os raios se embaralham todo, porque a superfície ela não é uniforme. Índice de refração, galera, coisinha maravilhosa. O índice de refração, ele é a razão entre as velocidades da luz nos meios. Como assim, professor? Se eu tenho a água e o ar, por exemplo, pessoal, a velocidade da luz ela é diferente na água e no ar. O índice de refração, então, da água, por exemplo, vai ser o índice de refração do ar dividido pelo índice de refração da água. Exatamente. Porque tem que sempre dar maior que 1. É isso mesmo. E o índice de refração do ar vai ser o índice de refração da água dividido pelo índice de refração do ar.
é a razão entre as velocidades, ou seja, a velocidade de um dividido pela velocidade do outro. E aí nós temos, exatamente, ó, é a razão entre as velocidades. A velocidade da luz em um meio dividido pela velocidade da luz em outro meio. Só que aí nós temos o índice de refração relativo e o índice de refração absoluto. Exatamente. Qual a diferença dos dois? No índice de refração relativo, eu vou calcular a velocidade da luz, o índice de refração, com base em qualquer meio. Então, que nem eu falei, da água em relação ao ar. Eu estou calculando o índice de refração da água em relação ao ar. No índice de refração absoluto, a gente tem que usar obrigatoriamente a velocidade da luz no vácuo. Então, se eu quisesse saber o índice de refração da água, por exemplo, eu teria como base a velocidade da luz no vácuo. Nesse caso aqui, é exatamente o exemplo que eu coloquei para vocês. A velocidade da luz no vácuo é de 300 mil km por hora. A velocidade da luz na água é de 225 mil km por hora. O índice de refração da água, então, vai ser a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz na água, que vai dar 1,3333. Como eu sei se meu índice de refração absoluto está certo? Ou seja, como eu sei se eu calculei certo? Coloquei a velocidade da luz no vácuo no lugar certo e a velocidade da luz na água no lugar certo. O índice de refração, galera, ele tem sempre que dar maior do que 1. Então, se eu tivesse colocado a velocidade da luz do vácuo embaixo, por exemplo, o meu índice de refração daria menor do que 1. E aí eu saberia que estaria errado. Então, detalhe importante para vocês. O índice de refração é sempre maior do que 1. Por isso, a velocidade da luz no vácuo está sempre em cima, porque ela é a maior velocidade da luz que existe. Beleza, pessoal? Olha, eu coloquei exatamente isso aqui para vocês ficarem espertos quanto a isso. Aqui eu coloquei alguns índices de refração para você ver, galera. O índice de refração do ar até o índice de refração do diamante. E aí a gente também tem um conceito de refringência, né? No ar atmosférico, o índice de refração é muito igual ao índice de refração do vácuo. E eles são índices de refração menos refringentes, ou seja, eles são índices de refrações pequenos. O índice de refração do diamante, de 2,42, é o índice de refração mais refringente. Ou seja, se a gente pegar a nossa formulinha, aqui, por exemplo, se a gente pegar a nossa formulinha, se eu tenho um meio mais refringente, ou seja, esse número aqui é maior, a velocidade da luz no vácuo é constante. Então, a velocidade da luz na água, se eu aumentar essa velocidade, meu índice de refração vai diminuir, galera. Então, quanto maior a velocidade da luz no meio, menor o índice de refração. Quanto menor a velocidade da luz no meio, maior o índice de refração. Então, aqui, por exemplo, no nosso diamante, a gente tem um meio muito refringente. Então, a velocidade da luz no diamante vai ser pequena, galera. Belezinha? Refração. Refração, quase a mesma coisa que a reflexão. Só que os raios de luz, eles vão agora mudar a direção. A gente vai ter um raio de luz incidente, vai bater na superfície e ao invés dele ser refletido, ele vai entrar no outro meio. Só que ele vai sofrer um desvio. Justamente porque eu estou mudando o índice de refração. E aí a gente tem a nossa querida lei de Snell. A primeira lei da refração nos diz que os raios de luz são coplanares. Mesma coisa que a segunda lei da reflexão. E a segunda lei da refração, que é a lei de Snell-Descartes, que vai nos dizer que o índice de refração do meio de incidência, multiplicado pelo seno do ângulo de incidência, é igual ao índice de refração do meio refletido, multiplicado pelo seno do ângulo refletido. O índice de refração, ou seja, incidência multiplicado pelo ângulo de incidência, é igual a refração multiplicado pelo ângulo de refração. Tranquila a formulinha também, galera. Coisa tranquila. Eu acredito que não tem nenhuma dificuldade nessa forma. E aí a gente tem o nosso querido macetezinho, né? Se eu estou indo para um meio de menor índice de refração para um meio de maior índice de refração, eu estou indo do famoso menos para o mais. Do menos para o mais, como que eu vou saber se o raio de luz
ele vai se aproximar da reta normal ou se afastar da reta normal? Aí a gente tem o nosso querido macetezinho. Do menos para o mais, aproximais. Ou seja, do índice de refração menor para um índice de refração maior, o ângulo de refração vai diminuir. O raio de luz vai se aproximar da reta normal. Beleza? Para um índice de refração maior para um índice de refração menor, eu vou estar indo do mais para o menos. Do mais para o menos, afastemos. Ou seja, o nosso raio de luz vai se afastar da reta normal. Ele vai se afastar da reta normal. O ângulo de refração vai aumentar. Beleza, galera? É o nosso querido macetezinho. Do mais para o menos, afastemos. Do menos para o mais, aproximais. Aqui eu coloquei um exercício totalmente teórico, ou seja, apenas com letras. Vocês devem adorar esse tipo de exercício, só com letras. Eu perguntava qual que era a relação entre V1 e V2, a velocidade 1 e a velocidade 2, considerando que o ângulo de incidência é maior que o ângulo de refração. Se o nosso ângulo de incidência é maior que o ângulo de refração, eu já sei que o raio de luz se aproximou, aproximais. Então, eu sei que ele está vindo do menos para o mais. Se ele está vindo do menos para o mais, o nosso V2 está no meio mais refringente. Mais refringente, menor velocidade. V1 maior do que V2. Beleza, galerinha? Terceira aula foi isso. Uma das aulas mais gostosinhas que tem. Reflexão e refração. Deixa eu ver aqui. A gente viu a reflexão, viu que era um raio incidente, viu que era um raio refletido. A gente viu a relação entre os ângulos, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. A gente viu os tipos de reflexão, uma reflexão especular, uma reflexão difusa. E o que é um índice de refração, né? Que é a velocidade dividido pela velocidade, que é a velocidade do meio dividido pela velocidade do outro meio. E a gente viu Snell-Descartes para refração. Galera, um detalhe que eu esqueci de falar aqui na revisão, só que na minha aula eu falei. Se o ângulo for zero, não tem refração. O raio de luz vai passar direto. Por quê, professor? Se a gente pegar a nossa formulinha, olha que bagunça. Se a gente pegar a nossa formulinha, para um ângulo de 0 graus, o seno de zero, galera, é 1. Não. O seno de zero é 0. É isso mesmo. O seno de zero é 0. Então, a gente não vai ter mudança no ângulo. Vai ficar 0 igual a 0. Beleza, pessoal? É isso mesmo. O seno de 0 igual a 0 e a gente não vai ter refração. Terceira aulinha foi isso aí. Primeira aula. Conceitos iniciais, câmara escura, reflexão e refração. Próxima aula, cor dos objetos, reflexão e refração. Tranquilo, galera? Tudo bem, melhor exercício teórico que já vi. Beleza. O exercício teórico é um negócio muito chato, velho. Muito, muito chato. Só que esse, fácil. Mas costuma ser bem chato. Só que, graças a Deus, fica mais para a segunda fase, né? Primeira fase, bem difícil cobrar exercício teórico. E a Unesp ainda deu uma ajudinha para vocês esse ano. Falando isso, galera, eu queria saber de vocês. O que vocês acham dessa mudança na Unesp aí? Da segunda fase de assinalar agora seu objetivo. O que vocês acham disso aí? Ótima. Para de mandar mensagem no WhatsApp, galera. Ótima. Muita sorte para o meu lado. Infelizmente ainda tem a redação, né? Eles não aliviaram a redação. Eu tô preocupado com vocês, viu? Que eles vão mandar, acho que vai ser muito bom. Eles vão mandar a primeira fase e a segunda fase objetiva. Eu tô com medo
Eles mandarem uma segunda fase mais difícil, e aí vocês não conseguirem tempo para fazer as questões. Mas vamos pensar positivo. Vamos pensar que vai ser mesmo nível ali e vai ser tranquilinho. Acho que vai ser mais difícil, eu também acho. Mas vamos pensar positivo ali, ó. Todo mundo vai passar esse ano, todo mundo tranquilinho. Próxima aula. Vou fechar essas aulas aqui. Para de aparecer notificação, moço. Negócio chato. Cor dos objetos. Cor dos objetos é uma aula que eu gosto também, pessoal. Cor dos objetos é uma aula totalmente teórica, mas eu acho ela assim, uma aula gostosinha. Cor dos objetos. Bora lá. Difusão e a cor dos objetos. Aqui eu passei uma revisão rápida do que eu tinha falado até agora, que eu acabei de fazer a mesma coisa com vocês. Blá, 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 blá. Cor dos objetos. Primeiramente, galera, eu coloquei para vocês o que é a cor. A cor é uma percepção visual provocada pela ação de feixe de fotos sobre células especializadas da retina, blá, 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 blá. A cor, galera, o que acontece? A luz, ela tem um comprimento de onda e uma frequência. Isso eu vou explicar para vocês em ondulatória, que é o nosso próximo tema, mas já vou falar aqui agora para vocês. A cor, ela tem uma frequência e um comprimento de onda. A luz, aliás, perdão. Quando esses dois variam, ou seja, se aumentar o comprimento de onda, se aumentar a frequência, diminui o comprimento de onda, diminui a frequência, se eu for fazendo isso, a luz ela vai mudando a sua tonalidade. Ou seja, ela vai ficando, mudando a cor, exatamente mudando a cor. Então, por exemplo, para um comprimento de onda muito grande, eu vou ter a cor vermelha, por exemplo. Para um comprimento de onda muito pequeno, eu vou ter a cor violeta, por exemplo. Então, é assim que a cor funciona. Elas são variações no comprimento e na frequência da luz. Então, por exemplo, no início a gente tem as cores monocromáticas e as cores policromáticas. As cores monocromáticas nada mais são do que as cores do arco-íris. Como assim as cores do arco-íris? Aquelas famosas VAA, VAV, ou seja, as cores vermelho, alaranjado, amarelo, verde. Estão pensando que eu estou falando decorado, né? Só porque eu estou lendo ali, né? VAA, VAV. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Eu tô bom ainda. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, galera. São as 7 cores do arco-íris e as 7 cores monocromáticas que a gente tem. Não confundam cores monocromáticas com cores primárias. Duas coisas totalmente diferentes. Beleza, galerinha? Por que elas são chamadas de cores monocromáticas? Porque são cores que possuem uma frequência específica para elas. São cores que já possuem uma frequência determinada. O magenta, por exemplo, que é uma mistura entre azul e vermelho, o magenta ele é uma mistura de frequências. Ele já não vai ter uma frequência específica para ele. Ele vai ser uma mistura de frequências. Conseguiram entender? Cores monocromáticas, cores do arco-íris, famoso VAA, VAA-V. Dispersão da luz branca. A dispersão da luz branca, galera, é quando a luz branca ela vai sofrer refração. E quando a luz branca sofre refração, ela se divide nas 7 cores do arco-íris. É exatamente isso. Então, eu vou ter a luz branca. Quando ela sofre refração, ela se divide nas 7 cores do arco-íris. Do vermelho ao violeta. Beleza? Inclusive, é a foto que eu uso padrão nas minhas aulas. E o que é o arco-íris? O arco-íris é o conjunto dessas 7 cores. Mas como a gente consegue enxergar ele? Porque, por exemplo, você está lá na rua, acabou de chover, você olha e vê o arco-íris. Beleza, aconteceu a dispersão da luz branca e eu estou vendo o arco-íris. Mas como que aconteceu essa dispersão da luz branca se eu não tenho um prisma lá? Se eu não tenho um prisma fazendo a dispersão da luz branca? O arco-íris, galera, o que atua como prisma são as gotas d'água. As gotas d'água vão atuar como prisma, e aí os raios de luz branca vão bater e sofrer a dispersão. E aí eles vão bater na gota de água,
serem refletidos e vão vir para os nossos olhos. Por isso, inclusive, que a gente só consegue ver o arco-íris quando o sol está nas nossas costas, porque os raios de luz vão vir das nossas costas, bater nas gotas d'água e serem refletidos para os nossos olhos. Se o sol, por exemplo, tivesse entre a gente e as gotas d'água, aqui no meio, ele iria bater nas gotas d'água, sofrer a dispersão, só que os raios de luz refletidos vão vir aqui para baixo, não para os nossos olhos, porque a angulação não bate. O ângulo específico para o raio, isso vocês não precisam ter decorado, mas o ângulo específico para a gente conseguir enxergar o arco-íris é um ângulo de 41,8 graus de incidência. Ou seja, esse ângulozinho aqui, ó, ele tem que ser de 41,8 graus, senão a gente não enxerga o arco-íris. E é por isso que o sol tem que estar nas nossas costas para a gente conseguir ver o arco-íris. O que atua como prisma, a gota d'água. Mas alguns bagulho meio da hora de se pensar, né, galera? Agora você imagina o que se passa na cabeça de uma pessoa para ele estudar o arco-íris, perceber que a gota d'água que era o prisma e ainda determinar o ângulo específico para a gente conseguir enxergar o arco-íris. O cara tem que ser muito brisado para fazer um negócio desse. Tem muito tempo disponível também. Exatamente desse jeito aqui, galera. Aqui a gente tem uma nossa cenourinha, o sol está atrás dela, vai bater nas gotas d'água e refletir para os nossos olhos. Belezinha? Filtração da luz solar. O que é a filtração da luz solar? A filtração da luz solar seria basicamente um fenômeno que acontece quando a luz sofre refração, quando ela vai entrar na atmosfera da Terra. Já parou para pensar por que a gente enxerga o sol amarelo? Ou por que, por exemplo, algumas estrelas a gente enxerga num tom azul, outras num tom vermelho? Tudo isso acontece, galera, devido à filtração da luz solar. O que é a filtração da luz solar? As moléculas da atmosfera, elas vão acabar absorvendo a luz solar. Só que não toda a luz, apenas as luzes de maior frequência. Apenas as luzes que possuem maior frequência. Ou seja, quais são as luzes com maior frequência? Vamos voltar lá atrás. Volta. Aqui, as luzes com maiores frequências. O violeta, o anil, o azul e o verde. As moléculas da atmosfera vão absorver essas frequências de cores e vão deixar passar predominantemente o amarelo, o alaranjado e o vermelho. E é por isso que a gente consegue enxergar o sol amarelado e a gente enxerga algumas estrelas vermelho e algumas outras estrelas mais azul, porque elas estão tão longe e a refração que elas sofrem, as moléculas não conseguem absorver as luzes delas. E a gente acaba enxergando elas azuis mesmo. Então, por exemplo, se a gente estivesse no espaço e conseguisse olhar diretamente para o Sol, a gente muito provavelmente iria enxergar o Sol branco, porque a gente não teria essas moléculas da atmosfera absorvendo as luzes. Aqui como funciona a filtração da luz solar. Vamos supor que a gente está no meio-dia. Aqui a gente tem uma cenourinha e a gente está exatamente no meio-dia. A luz solar, ela vai vir diretamente na gente. Ou seja, o caminho que a luz solar vai percorrer na atmosfera é essa distância aqui, ó. Essa distância x. Quando o Sol está se pondo, o caminho que a luz do Sol vai percorrer na atmosfera é todo esse tamanho aqui, galera. Aproximadamente 2 vezes o tamanho que ele percorreria aqui. Como a luz do Sol está ficando muito mais tempo na atmosfera, percorrendo um caminho muito maior, ela vai ser muito mais absorvida, porque ela bate em muito mais moléculas da atmosfera nesse caminho. Então, por isso que a gente enxerga, por exemplo, o nascer do Sol mais alaranjado, nascer e o pôr do Sol, aliás, mais alaranjado, mais avermelhado, e ao meio-dia o Sol totalmente amarelado, aquele sol quente nas costas. É porque a distância que os raios de luz percorrem na atmosfera é diferente. Aqui, por exemplo, a gente tem um pôr do Sol.
vocês podem ver que a gente enxerga os tons mais alaranjados. Por quê? Porque os raios solares estão percorrendo toda a atmosfera até chegar nos nossos olhos. Ou seja, ele está percorrendo tanto de molécula que tem para absorver as cores de maiores frequências é muito maior. E aí a gente enxerga o sol mais alaranjado. E as cores do objeto, professor? Por que eu enxergo a minha mão num tom de pele? Por que eu enxergo uma maçã vermelha? Por que eu consigo enxergar essas cores? Bom, galera, o que acontece é o seguinte. Princípio básico, o sol vai mandar a luz para a cenoura e a cenoura vai refletir essa luz para os nossos olhos. Básico. Só que cada objeto possui a sua frequência. Então, por exemplo, a cenoura ela possui a frequência voltada para o laranja. Ou seja, ela vai refletir apenas ela vai refletir apenas o laranja, galera, porque ela já possui uma frequência voltada para o laranja. A maçã, ela já possui uma frequência voltada para o vermelho. Por isso, ela vai refletir só o vermelho. Então, o que acontece na reflexão dos objetos? Se eu tivesse aqui, por exemplo, uma maçã, os raios de luz do sol bateriam na maçã, e a maçã, por ser vermelha, ela iria refletir apenas o tom vermelho. Por que ela consegue refletir o vermelho? Porque os raios de luz do sol têm todas as cores. Os raios de luz do sol têm desde o vermelho até o violeta. Como aí no meio está o vermelho, ele vai refletir o vermelho. E o que acontece com todas as outras cores, professor? Todas as outras cores que os raios de luz do sol têm vai ser absorvida pela cenoura. Então, por exemplo, uma maçã, ela vai refletir o vermelho e vai absorver o amarelo, o alaranjado, o verde, o azul, o anil e o violeta. E vai refletir só o vermelho. Como ela absorve essa luz, a luz é energia. Então, provavelmente, ela vai esquentar. Então, por isso, por exemplo, se você colocar uma maçã no sol, ela esquenta, obviamente. Por quê? Porque ela está absorvendo os raios de luz e refletindo o sol vermelho. Se você colocasse, então, uma camiseta branca no sol, a camiseta branca vai refletir todas as cores. Se ela reflete todas as cores, ela não vai absorver nada. Então, uma camiseta branca no sol vai esquentar muito menos do que uma maçã. É estranho, mas é o que acontece. Mas e, por exemplo, se eu iluminar a minha cenoura com uma luz azul? A luz azul é monocromática, só tem azul, não tem laranja para a cenoura refletir. Então, a cenoura não vai refletir nada. Se a cenoura não reflete nada, eu enxergo a cenoura preta, galera. Exatamente. Se um objeto não reflete luz, eu vou enxergar ele preto. Conseguiram entender? Nesse caso aqui, uma luz azul, a cenoura era laranja, não tem nada para ela refletir. Ela vai ficar azul? Não. Ela vai absorver o azul e a gente vai enxergar ela preta. Se eu iluminasse ela com exatamente a luz laranja que ela reflete, ela iria refletir a luz laranja e não iria absorver nenhuma outra cor, porque não tem outra cor. Toda a luz laranja que está chegando nela, ela está refletindo. Então, um objeto laranja, chega a luz branca, ele vai refletir laranja, absorver todas as outras cores. Chega qualquer outra cor que não seja laranja, ele vai só absorver cor. Chega exatamente o laranja, ele vai refletir o laranja e não vai absorver nada. Esse é o princípio básico para a cor dos objetos. Se vocês tiverem isso na cabeça, vocês conseguem resolver qualquer exercício voltado para isso. Então, as cores dos objetos, como funciona? Cada objeto possui a sua frequência própria, e devido a essa frequência própria, eles só vão refletir as cores daquela frequência. A cor branca e a cor preta, como eu expliquei para vocês, a cor branca é o conjunto de todas as cores e a cor preta é a ausência de cor. Então, a cor branca, o conjunto de todas as cores, e a cor preta, a ausência de cores. Essa é uma coisa, galera, que
é tranquila se você tiver na cabeça e que cai muito no vestibular. Geralmente, todo ano, principalmente o Enem, tem uma questão sobre cores. Inclusive, teve um ano que caiu sobre a bandeira do Brasil. Ah, detalhe importante. Como a cor preta, ela absorve todas as cores, ela vai esquentar muito mais, porque ela está absorvendo toda a energia. E a cor branca vai refletir todas as cores, ou seja, ela não absorve nenhuma energia. Luz negra, famosa luz negra, não existe. Impossível. Por quê? Porque o preto absorve todas as cores. Se a gente tivesse uma luz negra, é como se uma coisa que não emite luz estivesse emitindo luz. Veja que não faz sentido. Então, por isso que não existe luz negra. A luz negra que a gente compra no mercado é uma luz ultravioleta. Beleza, pessoal? Então, exatamente esse exercício. Ah, não, não é esse exercício não, mentira. Durante a final da Copa do Mundo, o cinegrafista, desejando alguns efeitos especiais, gravou em um estúdio completamente escuro, onde existia uma bandeira da cor azul e branca, que foi iluminada por um feixe de luz amarelo monocromático. Quando a cena foi exibida ao público, a bandeira apareceu. Bom, a gente tem uma bandeira que é azul e branca, sendo iluminada pela cor amarela. Beleza? Vamos pensar por partes. A cor azul, ela vai refletir azul e absorver todo o resto. Então, quando uma luz amarela iluminar a cor azul, vai absorver o amarelo e vai refletir nada. Ou seja, o azul vai ser... Calma aí, galera. Ou seja, a gente vai enxergar o azul como uma cor preta. O branco, ele vai refletir todas as cores e não absorve nada. Então, quando eu ilumino o branco de amarelo, ele vai refletir o amarelo e não vai absorver nada. Ou seja, a bandeira que era azul e branca, eu vou enxergar ela preta e amarela. Alternativa D. Beleza, pessoal? Cor dos objetos. Eu prefiro, inclusive, a cor dos objetos. Para mim, a cor é a aula mais gostosinha que vai ter. De todas de física ótica, eu gosto muito dessa aula de cor dos objetos. Inclusive, o próximo assunto, ondulatório, eu sou apaixonado em ondulatória, exatamente por causa disso. Mas, cor dos objetos. Vocês estão tranquilos? Brilhante. Abri o Spotify sem querer. Beleza? Bom, pessoal, 4 e 5 agora, muito bom. 4 e 5 agora, vocês querem ver ângulo limite e reflexão total para a gente encerrar hoje? Ou vocês querem que a gente marque uma próxima aula que a gente faz outra revisão? Provavelmente essas logo, tipo, segunda ou terça, para não dar tanto tempo assim e a gente dar continuidade no conteúdo. O que vocês acham? Manda aí. Tanto faz, pode ser. Pode ser outro dia? Leandro? Dona Isabelle? Outro dia ou hoje mesmo? Pode ser outro dia, então. Pode ser outro dia. Vocês preferem... É que sábado que vem eu acho que fica muito longe, galera. Eu preciso dar continuidade no conteúdo ainda que o vestibular vai chegar. Então precisaria ser na semana, durante a semana. E aí provavelmente vou dar mais de uma aula, que aí eu faço uma segunda aula de revisão e mando uma aula nova para vocês, já introduzindo ondulatória. Então, terça fica ruim para vocês? Segunda, terça ou quarta. Tem que ser um desses 3 dias. Qual fica melhor para vocês? Terça mesmo? Segundona? Terça tá bom. Segundona? Segunda pode ser também. É que segunda já tem outras lives, se eu não me engano. Segunda, acho que o guia já dá aula. Ah, o guia não vai dar aula essa semana. Vou pegar o horário do guia. Que dia que o guia dá aula?
Vocês sabem que dia, que horário, que dia da aula? Manda mensagem para ele. Olha, vocês vendo minhas conversas com o guia? O guia. Eu vou conversar com o guia, então, e vou ver que horário que ele dá aula. E aí eu vou pegar o horário do guia para a gente fazer a nossa aula. Se ele dá aula na quinta ou na sexta, que é muito longe, eu faço na terça, então. Que todos vocês concordaram com a terça. Fechou? Então é isso, galerinha. A gente ainda tem 6 aulinhas para ver. Mas aí eu preparo certinho um resumão que vai ficar mais tranquilão para vocês. Terça à noite, vou ver qual horário que eu posso, porque eu acho que tem outro professor que dá aula de terça à noite também. Mas aí, fechou, rapaz. Você nem tem aula comigo, Danilo. E fica assim, então. Ou o horário do guia, ou terça à noite. Eu aviso para vocês nos grupos. Muito obrigado pela presença de vocês, galerinha. Perdão se eu cometi algum erro, se foi rápido demais, se foi lento demais, se faltou alguma coisa. Se quiserem conversar comigo no privado ou ficar aí para conversar, pode ficar tranquilos, eu estou à disposição. Mas a nossa revisão de hoje foi isso. Lembrando que a gente já viu conceitos iniciais, câmara escura, reflexão e refração e cor dos objetos. Fica esse resto aqui para a próxima aula. Belezinha, galera? Qualquer coisa, tamo junto. Muito obrigado pela presença de vocês. Podem sair. Boa tarde, bom fim de semana.